E aí, ser? Boa noite, tranca. Boa noite, tudo bem? Você vem sempre aqui? Sempre que você vem, Ah, é o amor, né? é o O amor amor. nos move, o amor nos move, o amor conduz. Bom, vamos lá. Vamos brincar um pouquinho, né? Vamos. Conhecimento proposicional. Ou, para os íntimos, saber que, diferente de saber como, Hum, e do saber por familiaridade. Se prossiga. sabe, se sabe por familiaridade que você é um ser humano, porque Correto. você é familiar a outros. Mas enquanto Ah, não foi, calma, então o saber por familiaridade é meio que por não sei se é a melhor palavra, mas por comparação? Pelo olhar do comparação outro? isso, e reconhecimento. Uhum, Tudo que é comum como consciência, você se vê pelo olhar do outro. Você não confia na sua consciência, você confia na sua ciência, o que é algo bem mais sutil, complexo e inteligente, pois envolve metafisicamente seu subconsciente e em acesso ao inconsciente. É um processo muito mais estável de ser do que o estado consciente, tá. E os 2, como é que eles, se relacionam? através das proposições. Ah, tá. A crença verdadeira e justificada baseada nas virtudes, mais conhecido como conhecimento. Eu conheço a mente porque a mente é composta por virtudes e no mundo linear, ou percepção de mundo linear, no mundo temporal, eu justifico essas verdades por meio de leis e ciência. Já as crenças não justificadas, as crenças não virtuosas, as crenças não naturais, não científicas, são crenças que não foram testadas ou questionadas. Conhecimento por familiaridade é um deles. Muitas pessoas hoje estão passando por momentos difíceis porque depois estão tratando o conhecimento por familiaridade como conhecimento proposicional ou conhecimento justificado, como se justificasse inquestionavelmente a posição paterna ou materna ou a posição dos meios, como se a qualquer coisa que acontecesse com a pessoa já fosse o fim, como, por exemplo, a perda de um emprego, a mudança de faculdade, né, minha amiguinha? Aham. Ou uma doença, ou um momento de stand-by para renascimento. Uhum. Então, as formas de conhecimento, elas não diferem em nada, mas as diferenças tornam os conhecimentos diferentes caso eles não estejam associativamente ligados às virtudes e às técnicas científicas. Deste modo, podemos determinar que de fato podemos ter familiaridades por gosto e estética através do conhecimento justificado, mas as familiaridades tornarem crenças verdadeiras, crenças justificadas, é uma ilusão que gera sofrimento em muitas pessoas. Não dá pra unir os 2. Não dá, só dá para complementar. Então, a minha crença verdadeira é justificável? Sim. Se não for justificável, é uma crença ilusória, é um dogma. Tá, Por exemplo, o conhecimento como um todo é a verdade absoluta, ok? ok. Então, as crenças, como a crença nas leis da física, a crença nas leis do homem, a crença na ordem, a crença filosófica,
metafísica, tudo isso vai te introduzindo na verdade. Porém, quais dessas crenças são justificadas, na verdade, permanentes e consistentes? A permanência e a consistência das crenças as tornam verdades e justificadas. As Tá. crenças, por exemplo, a gravidade nada mais é do que uma crença. Mas, ao mesmo tempo, isso que eu queria perguntar das técnicas científicas, porque de Isso certa forma é uma crença comum que a gente aceitou, né. é um padrão de comportamento que foi testado e manifestado. Uhum. E aquilo é uma crença, se tornou uma crença justificada. Tá, Então se entendi. tornou um conhecimento. Uhum. Então é um conhecimento proposicional. Tem um propósito para a posição que ele tem. Não é doido? Doido. Então, por que que eu vou dar valor para isso? Porque eu testei e acredito nisso. Mesmo Porque que ninguém mais tecnicamente tudo são, acredite. mesmo que ninguém mais acredite. Uhum. O que seria dos grandes pensadores se ele não acreditasse nas crenças deles, independente do que falavam para eles? Verdade, é. É só ele observar a história. Uhum. E esses seres rebeldes já estão meio que ausentes, né? Por quê? Porque há quanto tempo não se tem um avanço científico notável? Ah, tá. Agora a coisa está mudando. Uhum. Por exemplo, houve a liberação para a descoberta da geração de energia por meio do processo de transferência de umidade, onde a energia pode ser gerada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uhum. Imagina que tem um material que a umidade transfere através de poros na unidade de nanômetros. Mas é a umidade A- que é do ar, assim? do ar. Ah, tá. Imagina que está passando ali a umidade quando passa de um estado para o outro libera uma carga elétrica. Dá Uhum. para, através de um filamento proteico, conduzir isso e gerar uma condutividade e também uma corrente. E aí você tem a geração de energia por meio da interação atmosférica. Legal. Total 100% renovável. Isso é uma coisa revolucionária. Aham. Mas, né, eh, segue, ah, padrões de seres que estão estudando e desvendando, questionando e buscando espaço. Aham. Então, nós temos toda uma estrutura favorável para a criação, desde que a criação seja favorável. Pensamento coletivo, o bem comum, todas essas coisas que a gente já virou até farofa, né? Aham. Pois é. Então, Só antes de você continuar, porque você falou que a verdade é o conhecimento absoluto, né? Eu não sei se é foi a isso. verdade comum, né? Não a verdade de alguém. Isso. E, assim, porque quanto mais vai conhecendo, por exemplo, um avanço tecnológico antigamente era muito mais desproporcional, não sei, do que hoje, porque já se conhece muito mais, então a proporção do que se vai conhecendo talvez seja menor, não? Ou vai indo mais aos poucos? Entendeu? Eu entendi, mas na verdade é o contrário, né? Quanto mais pessoas inteligentes, mais densidade cognitiva, mais descoberta e mais avanço. Tá.
Tanto isso que justificou todo o avanço tecnológico dos últimos 150 anos. Uhum, Mas nos últimos 50 anos nós não tivemos tantos avanços tirando a área de ciências computacionais e tem interfaces dinâmicas de estado quântico, né? uhum, Já estão gerando aí computação quântica para cálculos específicos, mas isso é outra área de estudo. A questão é, nós aqui da farofa precisamos entender que para ter familiaridade associativa, para dar valor à crença que normalmente gera como fruto a autocobrança, precisamos substituir esse conhecimento por familiaridade por conhecimento proposicional. ah, tá. Uhum, E assim podemos nos relacionar entre a ciência única e pessoal, a ciência de si mesmo, e por meio da filosofia da ciência, podemos interagir proposicionalmente diante das situações. Uma proposição é você dizer eu sou, eu vejo, eu sinto, eu julgo e eu agencio, eu escolho. E perceber as escolhas, mesmo que sejam subjetivas, é de extrema importância para a percepção das porções que importam, do que é adequado, do que é justificado, do que é considerado útil ou não. Compreende? compreendi. Então, temos toda uma linha dentro da filosofia da ciência para estabelecer a natureza das afirmações. Vamos supor, o seu pai te cobra, o pai de alguém cobra alguém. Qual é a natureza dessa afirmação? Qual o intuito? Quais são os conceitos científicos? O que é um conceito científico? Se a natureza é conceituada em um desejo, por como esse desejo se justifica? Ele pode desejar para mim ou por mim? Se ele está desejando por você, provavelmente a cobrança é baseada no medo dele e não numa verdade. Qual a forma como que isso é produzido? Em quais meios eu consigo determinar a validade dessa informação? No que se valida? Na condição paterna? Talvez. Como que eu posso predizer isso? Através de uma linearidade. Eu posso predizer isso, prever isso, de modo a ter uma conduta X ou Y gerando essa reação? Se sim, existe um modelo matemático para explicar esse comportamento do meu pai ou da minha mãe ou do cuidador. Que tipo de argumento eu posso chegar nessa conclusão e tentar refutar essa conclusão? Como que eu posso perceber isso de maneira adequada? Como que eu posso descrever isso? Como eu posso fazer isso com uma redação para descrição e análise comportamental de um momento de autocobrança? Como eu posso aplicar esse método de modo a não estabelecer desejos e questões pessoais e me basear e me pautar numa narrativa coerente, verdadeira, que respeita o direito de cada um? Porque se há agonia, o direito não está sendo respeitado de alguma forma, Dos dois, né, de alguma forma. dos dois, de alguma forma. Então, a visão da ciência de cada um possui sua filosofia própria. E a filosofia subjacente dessas filosofias próprias, independentes do que pode afirmar uma ou outra, elas são sempre baseadas em filosofia e ciência. Então, elas são notavelmente descritivas. Isso melhora infinitamente a capacidade de comunicação dos seres. Compreende? Acho que sim, acho que eu tô chegando lá.
Mas quando você falou de, perguntar como eu posso fazer isso e tudo mais, não é o tal do saber como que você falou no início? Também, mas é o saber como de maneira empírico, de maneira através de uma construção social, igual nós fizemos, Uhum, de maneira a método de focar na metodologia através do instrumentalismo. Por exemplo, a pessoa que manipula a outra de maneira dissociativa, ela usa de instrumentos para isso. Como eu consigo ver isso na prática e narrar isso de maneira objetiva, respeitando a individualidade das partes? Então, entendi. esses pensamentos vão gerar dúvidas, que vão gerar curiosidade e vão gerar libertação, porque é você se desvinculando de padrões que impõem algo, né? Uhum. E essa dissociação traz liberdade, e essa liberdade traz serenidade, saciedade e, porventura, equilíbrio. Então quando a pessoa questiona isso, meio que naturalmente, se ela estiver disponível, vem a resposta para ela naquele momento, que é mais adequada. Isso, lógico que indo através de uma construção de percepção proposicional por meio de crenças verdadeiras, buscando sempre a justificativa delas. Entendi, então eu questiono usando o meu parâmetro da virtude para poder receber a resposta. Exatamente. Uhum. Legal. É basicamente isso, tipo um mapinha para as pessoas seguirem e se basearem para estabelecerem um argumento próprio, singular e pessoal. Muito bom. Agora é treinar. Agora, durma com esse barulho. É. Amém. Então, ser, é isso. Beijo nos glúteos. Beijo, tranca. Gratidão.